Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez, estamos aqui para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Meu nome é Gilberto Manzella, estamos aqui estudando sobre escatologia. E eu queria pedir para todos que são nossos ouvintes, aqueles que estão aprendendo a respeito desse assunto tão importante, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreva no canal, deixe seus comentários. E mais um pouquinho a gente vai estar dando continuidade a esse assunto que é tão interessante. E hoje um assunto mais interessante, muito duvidoso, muitas pessoas falam a respeito desse assunto ainda sem saber os detalhes. E hoje a gente vai estar começando a detalhar esse assunto, que é a grande tribulação. A grande tribulação tem como surgimento do anticristo. Para entender exatamente a pessoa desse anticristo, ele não tem nada de religioso, ele é uma pessoa extremamente política. Nós vamos estudar sobre isso na Palavra de Deus. Nós já falamos em outro vídeo a respeito do Clube de Roma, fundado em 1968, e o intuito desse grupo, ou desse clube, seria estudar a raça humana, a sociedade, já prevendo um governo único para tentar resolver os problemas da humanidade. Isso nada mais está do que relatado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não haverá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se apõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer a Deus, conforme 1 João 2,18. E dando continuidade ainda, o anticristo é a personificação do diabo. 11:36 de Daniel diz assim: a esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, ele se levantará contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Quais são as características? No caso, besta ou anticristo, as palavras se semelham. Primeiro, ele tem uma alta habilidade de persuasão, porque ele tem que dominar as massas. Ele também tem uma oratória fluente, assim como todos os líderes que o diabo usou, como Hitler e outras pessoas, tinham uma oratória fluente para envolver o povo. A personalidade é irresistível, ele resiste a tudo aquilo que viesse contra ele. Ele tem uma capacidade sobrenatural, porque a palavra de Deus diz que ele fará sinais do céu por eficácia de Satanás. Ele terá o apoio dos governos, que ajudará ele de forma política. Terá um poderio bélico violento para mostrar o seu poder em relação à humanidade. E a tecnologia e a economia estarão avançadas, conforme a palavra de Deus também diz que cada vez mais as coisas seriam mais avançadas. Ele vai ser um grande demagogo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz: e foi-lhe dado uma palavra para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que são 3 anos e meio, que a gente sabe que vai durar a primeira fase da grande tribulação, até que Israel rompa esse pacto. Sinais de mentira. Apocalipse capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz: e vi suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Portanto, ele vai ser um momento, vai ser ferido, mas ele vai se curar, mostrando sinais de mentira. Daniel 9, 27, a Bíblia fala que esse homem é chamado de um príncipe que há de vir. Daniel capítulo 7, versículo 8, chama ele de chifre pequeno. Chifre, mais uma vez eu falando, é poder. E por que pequeno? Porque ele sozinho vai se levantar contra todos. Miqueias 5:5 também está falando dele, em fala do assírio. E a derrotada das nações do norte, que nós falamos da outra vez. Ele terá autoridade, lhe dará autoridade, porque aquelas nações, nós vimos lá na outra live, sobre a derrotada em Ezequiel 38. Só que aqui, essas nações que perderam vão dar autoridade para ele, afinal de contas, elas perderam. Ele abaterá 3 reis que se levantarem contra ele. Está lá em Daniel capítulo 7, 24. Isso mostra que haverá uma resistência,
mas quem se resistir a ele será abatido. Olha o que a Bíblia diz. E quanto às 10 pontas daquele mesmo rei se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ou seja, 10 se levantam, e desses 10, 3 vão contra ele, e ele abate esses 3. Ele trabalha no engano. Conforme Daniel 8:25, a Bíblia diz, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração engrandecerá, e por causa da tranquilidade, e destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas sem mão será quebrado. 2 Tessalonicenses 9:12 diz ainda, a cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, aí a palavra Satanás, a eficácia dele, ele anticristo é o Satanás? Não, ele vem segundo a eficácia, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então realizará prodígios que as pessoas crerão nele, mas são de mentira. No versículo 10, e com todo engano de injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11, e por isso Deus lhe enviará a esperança do erro, para que creiam na mentira. Olha aqueles que seguem o diabo, vão crendo na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Várias nações o apoiarão. Está em Apocalipse capítulo 17, versículo 13, que a palavra de Deus diz, esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da besta. Olha só, essas nações entregam. A duração disso será de 7 anos. Daniel 9:27 diz, e ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana, e na metade da semana, 1 semana de anos, 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui a Bíblia deixa bem claro que durante os 7 anos, desses 7, 3 anos e meio, 42 semanas, nós falamos acima, ele governará sem nenhum tipo de resistência. Só que no terceiro ano e meio, quando der a metade da grande tribulação, Israel vai se levantar contra, porque ele vai colocar uma estátua, uma imagem dele no templo. Israel não aceita adoração de imagem. Isso é uma coisa que Israel aprendeu às duras penas. Apocalipse capítulo 11, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Está aí 3 anos e meio novamente. Daniel 12:11 diz, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado de posta a abominação desorada, haverá 1290 dias. Mais uma vez, 3 anos e meio. Agora nós vamos falar de uma pessoa, uma personificação que não é o anticristo, é o falso profeta. Por quê? O anticristo, conforme eu falei logo no início, ele é político. Só que nós sabemos que muita resistência vem da parte religiosa. Ele não está interessado na parte religiosa. Então quem vai tomar conta e tentar fazer uma religião sozinha, ou seja, uma única religião, fica por conta desse falso profeta. Ele é o principal aliado do anticristo. Ele não é só religioso, ele é político-religioso, porque nós sabemos muito bem que a religião está ligada muito à política. Só que esse homem aqui não tem nada a ver com a liderança, ele é um apoio. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz, e vi subir da terra outra besta, e essa tinha 2 chifres. Lembra? O primeiro, um chifre. Por quê? Ele é político. Essa aqui, 2 chifres, semelhante a um de cordeiro, semelhante, e falava como dragão, ou seja, ele se passa como bonzinho, mas a fala dele é de um dragão. Parece cordeiro, manso, brando, inofensivo, mas o interior é um dragão destruidor. Conforme Apocalipse 13:13 que diz, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus à terra à vista dos homens. Lembra quem fez cair fogo do céu? Elias, o profeta de Deus. E agora aqui nós vemos Deus permitindo, pela eficácia de Satanás, fazer a mesma coisa. Então, pessoal, esse foi mais um estudo da Palavra de Deus, começando a saber um pouquinho sobre grande tribulação. Conto com vocês até o próximo estudo e, como eu digo mais uma vez, não esqueça de dar seu joinha, é muito importante para nós, dá o seu like, inscreve no canal. Eu espero vocês até a próxima. Um abraço, tchau.